Fala galera, mais uma vez, professor Natan Paiva. Hoje a gente vai revisar, vai continuar a nossa lista de revisões, né? Dos assuntos que a gente parou antes da paralisação, né? Antes da crise do Covid-19. E hoje a gente vai falar sobre um dos assuntos que são importantíssimos para você poder estudar a trigonometria, né? Que é o Teorema de Pitágoras. Então, vamos iniciar a nossa aula. Então é o seguinte, primeira coisa que você tem que saber é o que é um triângulo retângulo, né? Então, primeiro, você já sabe que um triângulo é um polígono formado de 3 lados, beleza. Mas o que seria um triângulo retângulo? Veja bem, olhe esse ângulozinho aqui. O que representa esse quadradinho com um ponto no meio? É um ângulo. Esse ângulo, pessoal, ele vale 90 graus. É isso que caracteriza um triângulo ser retângulo, certo? Então, além disso, nós temos alguns elementos que são interessantes dentro da questão do triângulo retângulo. Nós temos aqui o maior lado do triângulo, que corresponde, nesse caso aqui, ao lado A, mas também a gente poderia dizer que o maior lado é o lado que fica de frente ao ângulo reto, ao ângulo de 90 graus, que é o lado oposto. Então, esse lado A vai ser a hipotenusa. Então, a hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo. Perfeito? Além da hipotenusa, nós temos outros dois elementos. Nós temos o elemento aqui que a gente chamou de elemento B, de lado B, e lado C. Quem são esses elementos? Bem, quando a gente já sabe quem é a hipotenusa, os outros dois elementos, os outros dois lados, são chamados de catetos. Portanto, o B vai ser chamado de cateto. Eu posso chamar também, se eu quiser, de cateto 1. E no caso, o lado C, eu posso chamar de cateto 2. Mas, simplesmente, se eu quiser chamar só cateto, também não tem nenhum problema. Certo? Então, esses são os elementos principais que você vai encontrar em um triângulo retângulo. Além disso, pessoal, seria o teorema mais importante dentro dessa relação, das relações métricas que a gente tem do triângulo retângulo, seria o teorema de Pitágoras. Então, você analisa novamente aqui o triângulo, né? O triângulo retângulo e os lados. Lembrando, o maior lado é a hipotenusa e os outros dois lados são chamados de catetos. Lembra que eu te falei que eu posso chamar também de cateto 1, cateto 2, mas a ordem não importa, ok? Então, o que é que nós temos que saber em um triângulo retângulo? A primeira coisa, teorema de Pitágoras. O que é que diz o teorema de Pitágoras? Ele diz que a hipotenusa ao quadrado tem que ser igual ao cateto 1 ao quadrado mais o cateto 2 ao quadrado. Como eu disse, essa questão de cateto 1, cateto 2 é facultativo. Então, se eu quiser chamar só cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, não tem nenhum problema, certo? A ordem, nesse caso aí, não vai importar, certo? Se a gente for trazer isso para as letras, né, que vão se transformar em números lá na frente, eu poderia dizer aqui, ó, analisando, nós temos a hipotenusa, que é o maior lado, então ela vai ser o A. Nós temos os outros dois lados, que são os catetos. Então, se eu for trazer para letras, eu vou ter o seguinte, A ao quadrado, ou seja, hipotenusa ao quadrado, tem que ser igual à soma do quadrado dos catetos, B ao quadrado mais C ao quadrado. Certo? Então, agora a gente vai praticar. Então, você já sabe, você já relembrou a principal relação que nós temos dentro de um triângulo retângulo e agora a gente vai revisar com alguns exemplos. Então, nosso primeiro exemplo é o seguinte, calcule o valor de x na figura abaixo. Então, nós temos aí um triângulo retângulo que ele está meio aí virado, né? Então, ele está meio bagunçado. E justamente as questões vão fazer isso de propósito para saber se você reconhece quem são os lados do triângulo retângulo. E aí a dica qual é? Você localiza o ângulo de 90 graus. Lembra do quadradinho com a bolinha no meio? Esse ângulo que representa 90 graus. E o lado que está de frente para ele é a hipotenusa. Então, lembra que a relação começa hipotenusa quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Achei a hipotenusa, então x. Então vai ser o quê? X ao quadrado igual aí os catetos, que no caso 3 ao quadrado, como eu disse, a ordem não importa. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Também poderia ser 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Como eu disse, a ordem não vai importar.
E aí a gente vai desenvolver essa continha aí. Então vai ficar x ao quadrado é igual, 3 ao quadrado vai dar 9, 4 ao quadrado vai dar 16. E como é que a gente faz para tirar esse quadrado daí? Você vai lembrar, quando você quer tirar o quadrado de uma incógnita, você vai jogar esse quadrado, na verdade, em forma de raiz para o outro membro. Então, x ao quadrado deu 25, né? Somando 9 mais 16 deu 25, e agora nós vamos tirar esse quadrado. Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 25, ok? Obviamente, a raiz quadrada de 25 vai dar 5. Então, como as dimensões do triângulo estavam em metro, a resposta também tem que ser em metro. Portanto, temos aí a resposta do primeiro exemplo. Vamos para o segundo exemplo. O segundo exemplo fala o seguinte: calcule o valor de x na figura abaixo. Nós temos novamente o triângulo aí de qualquer maneira, né, girado. A primeira coisa que você tem que saber, ele é um triângulo retângulo? Ah, professor, não veio aqui a definição do ângulo, não está claro, não está mostrando que o ângulo. Aí você vai ter que usar o seu bom senso. Olha para a figura. Observa que esse lado aqui, junto com esse outro lado aqui, eles formam 90 graus. Se eles formam 90 graus, ele define, então, um triângulo retângulo. E aí você vai imaginar, se aqui é o ângulo reto, aquele lado que fica de frente ao ângulo reto vai ser quem? A hipotenusa. Observem que agora ele não pediu para calcular a hipotenusa, ele quer descobrir o valor de x sendo um dos catetos, já que eu sei que se a hipotenusa é 25, então o 20 e o x são os catetos deste triângulo. Aí o que é que vai acontecer? Quem é a hipotenusa é o 25, então nós vamos começar por ela. Então vai ser 25 ao quadrado igual a um dos catetos aí, ó, a ordem, como eu disse, não importa, então pode ser x ao quadrado mais 20 ou 20 ao quadrado mais x, que vai dar na mesma. E aí a gente vai novamente desenrolar essa conta. 25 ao quadrado é 25 vezes 25, que vai dar 625. Igual a x ao quadrado mais 20 ao quadrado vai dar 400. Observe que agora temos uma coisa interessante aí. Eu tenho que isolar esse x ao quadrado. Como é que eu faço para isolar esse x ao quadrado? Eu vou fazer a seguinte operação. Se A é igual a B, tem algum problema se eu disser que B é igual a A? Ou seja, eu tenho 625 ao quadrado de um lado e x ao quadrado mais 400 do outro. Se eu fizer isso aqui, tem algum problema? Não, não tem nenhum problema. Então é isso que a gente vai fazer. X ao quadrado mais 400 é igual a 625. E aí eu desenrolo o resto da conta. Então eu vou passar esse 400 do primeiro para o segundo membro. Então, como ele está positivo, ele vai passar negativo. E aí vai ficar x ao quadrado igual a 625 menos 400. Quanto é 625 menos 400? Vai dar 225. Lembra o que é que a gente faz para remover esse quadrado do x? A gente joga uma raiz quadrada para o outro membro. Então vai ficar a raiz quadrada, x é igual a raiz quadrada de 225. Então, se você for ver, raiz quadrada de 225 vai ser 15. Portanto, descobrimos o valor de x. Então, pessoal, como eu disse, eu vou sempre trabalhar com vídeos curtos. Geralmente, eu vou fazer 2 exemplos, no máximo 10 minutos. E aí a gente vai trabalhar em cima de questões. Eu jogo o vídeo aí no grupo, vocês dão uma olhada, recapitulem a coisa e depois tentem responder as questões. Qualquer coisa, eu estou na área, tá bom? Valeu!